você, para me acompanhar, se você está com a sua Bíblia, você abra em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 18. O que a gente vai passar aqui é algo que Deus tem falado com a gente, justamente sobre a obra, né? Sobre como fazer a obra, o que é a obra de Deus, como eu posso me colocar à disposição de Deus para fazer a obra, aprender mais, porque na verdade a obra ela é de Deus, né? E para mim fazer a obra de Deus, eu preciso aprender com Deus. E o que a gente vai passar para vocês aqui, algo que Deus colocou dentro da gente, é Mateus 4, versículo 18. Aqui, o Senhor Jesus, ele fala algo que é muito forte para a gente hoje colocar, sabe? A gente assimilar isso e colocar em prática na nossa vida. Porque isso aqui é uma direção que eu creio que é o que Deus quer de mim e quer de cada um de vocês também. Jesus disse assim, ó, olha o que diz no versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eles eram pescadores. Jesus estava caminhando ali junto ao mar da Galileia, né? Caminhando. E Jesus viu eles dois pescando, lançando as redes lá, pescando. Eles eram pescadores. Aquilo ali era o sustento deles, era o que eles viviam, da pesca. E Jesus, vendo eles lá, olha o que Jesus falou para eles. Olha só. Jesus disse assim, ó, venham comigo e eu os farei pescadores de quê? De homens. Alguma Bíblia está escrito gente, outra está escrito homens, né? Mas é a mesma palavra. Então ele disse, ó, vem comigo e eu vos farei de vocês pescadores de homens. O que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava chamando eles. Às vezes a pessoa fala assim, ó, para mim fazer a obra de Deus, eu tenho que ter um chamado, não é isso? Jesus chama, mas só que tem uma coisa que nos chama a atenção nisso. Ele chama as pessoas. Ele chama aquele monte de pessoas. Por exemplo, quando você sai para evangelizar, você está fazendo o quê? Você está chamando. Você está chamando, vamos lá, fulano, assistir uma reunião, assistir uma oração para Deus te abençoar. Você está chamando, mas todas essas pessoas que você chama, elas vêm? Aí por quê? Por que nem todos que você chama, por que nem todos que nós chamamos, vêm? Porque existe uma diferença entre chamado e escolhido. Olha só que coisa forte. Jesus falou para eles, ó, vocês vêm, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Porque Jesus viu eles pescando peixe, mas Jesus queria homens, queria almas, queria salvar. Jesus queria usar o talento que eles tinham de pescar peixe para ganhar almas. E eles fizeram o quê? No versículo 20, diz assim, ó, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Na hora que Jesus chamou eles deixaram de ser chamados para serem o quê? Escolhidos. Olha a diferença. Eles atenderam o chamado do Senhor Jesus. Então, o que eu vejo nisso aqui? Que para mim ser um escolhido, eu tenho que me fazer de escolhido. Jesus chama, mas sou eu que me coloco à disposição ou não. Quando você é chamado e você se dispõe, você está se fazendo escolhido.
Às vezes a pessoa fala assim, fulano é tão abençoado. Pô. Mas por quê? Porque ele se faz de escolhido. É igual aquela pessoa que está no trabalho dela e o patrão fala assim, eu tenho que promover aquela pessoa ali. Porque ela é dedicada, ela se faz escolhida. Enquanto o outro está lá, a gente pede para fazer uma coisa, ele não faz. A gente pede para vir no feriado, ele não vem. A gente pede para ele, nunca pode. A mesma coisa na obra de Deus. Fulano vem, não posso. Fulano não posso. A pessoa está sempre se deixando, sabe, para trás. Ela está sempre, em vez de ela ser escolhida, ela está sendo só chamada. Por isso que a Bíblia diz, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque chamado, todo mundo é. Ninguém morre, olha só, guarda isso com você. Ninguém morre sem ser chamado por Deus um dia. Um dia ele foi chamado. Ninguém morre sem ouvir falar de Jesus. Ninguém. Deus não permite uma pessoa morrer sem ela um dia ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ela foi chamada. Mas se ela vai se fazer escolhida ou não, é ela que decide. Então, com relação à obra de Deus, é a mesma coisa. Se eu quero fazer a obra de Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar sempre disposto a me desprender de alguma coisa. Independente de você ser jovem, de você evangelizar, eu sei que todos nós temos lutas aí fora. Temos o nosso trabalho, temos nossos compromissos, temos nossas coisas para fazer. Tem aquele que estuda, tem aquele que trabalha fora, quase não tem tempo de vir. Mas sempre que você se coloca à disposição, você se faz de um escolhido. Então, não se surpreenda quando você vê, por exemplo, uma pessoa sendo chamada, e ela fala, mas não dá, eu não posso. Ela está sendo só chamada. Será que Deus então não está? Não, Deus, Ele chama as pessoas. Você sai para evangelizar, você fala, você vai na rede social, você divulga, você fala, mas nem todos se fazem de escolhidos. E quando a pessoa ela se faz de escolhida, ela tende ao quê? A crescer com Deus. Quem foram esses homens depois? Será que eles foram os mesmos homens? Não foram. Então, olha como começou. Jesus não ficou, vem rapaz, não vem não. Jesus falou, vem, eu vou fazer. Agora, a decisão era de quem? Era deles. E eles, imediatamente, a Bíblia diz que eles, imediatamente. A Bíblia não fala assim, que eles foram para casa e ficaram pensando 20 dias, 30 dias. Não. Imediatamente eles largaram e foram com Jesus. Eles atenderam aquele chamado e se fizeram escolhidos. Essa é a diferença na obra de Deus. Às vezes a pessoa quer fazer a obra de Deus, mas ela nunca se coloca como escolhida. Aí como que Deus vai usar ela? Ela fica impedindo dela mesma ser abençoada. Porque ela não se dispõe, cara. Como é que ela vai ser cheia do Espírito Santo se ela não se dispõe para fazer alguma coisa para Deus? Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo se eu não me coloco à disposição para orar de madrugada, orar pelo povo, orar pelas pessoas, jejuar? Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo assim? Como é que Deus vai me usar? Aí Deus não consegue usar a pessoa porque ela, sabe, toda vez que Deus chama, ela não vai, diz não. Ela, não posso, não dá. Hoje não dá. Também não é assim. Não é desse jeito. Só que quem está chamando ela é Deus, pô. Então, se você pegar esse exemplo aqui, você vai ver que eles eram simples pescadores. Simples pescadores. Jesus não olhou para o que eles tinham que largar. Jesus não olhou para isso, não. Jesus não olhou para eles e falou, poxa, se eles largarem ali o peixe, eles vão viver de quê, hein? Não, pô.
Jesus chamou. E eles tomaram a decisão de atender aquele chamado. Ou seja, eles se fizeram de escolhidos. Quando você sai de casa e você fala assim, não, hoje eu vou à igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus. Você está fazendo o quê? Você está se fazendo de escolhido. Que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Na hora que você estiver num sufoco, Deus vai te sustentar. Na hora que você estiver passando um aperto, uma luta, Deus vai te dar força. Por quê? Porque você se dispôs a ouvir Ele. Quantas vezes eu passei lutas que era eu e Deus só, pô. E Deus me sustentou, pô. Deus não deixou eu perder a minha fé ali, e fazer loucura, não. Deus me sustentou. Por quê? Porque eu sempre procurei, eu não sou melhor do que ninguém, não. Eu sempre procurei, pedir forças a Deus e ouvir a Deus. Falei, meu Deus, fala comigo. Fala comigo. Me ajuda, me sustenta. E Deus sempre sustenta. Então, quando você faz isso, Deus, ele vê que você, de fato, está se fazendo de escolhido dele. Você não está só querendo fazer a obra, você está se colocando à disposição da obra. Porque uma coisa é a pessoa falar, eu quero fazer sim, mas ela não se faz de escolhida, ela está distante. Distante do quê? Daquilo que Deus poderia estar fazendo através dela. E aí quando vem uma situação difícil, ela se sente fraca. E às vezes nem tem força para reagir. Então nós temos que entender que a obra, ela é de Deus, pô. Mas se Ele me chama para fazer algo, é porque Ele quer me sustentar. No momento da minha dificuldade, Ele quer me sustentar. Ele quer me dar condições de permanecer. O desejo de Deus é esse. Você acha que Jesus chamou aqueles homens para deixar eles de lado? Não, Jesus chamou eles para fazer coisas grandes através deles. E se eles não atendessem, Jesus ia chamar outro. Porque se você não atender, Jesus chama outro. Se eu não atender, Jesus chama outro. A obra de Deus não para, não. E ela não vai parar por causa de mim, não. Tem gente que pensa assim, se eu não fizer. Não. Se você não fizer, Deus está levando uma pedra ali na fora. E faz. Porque a obra é dele. Não é nossa, não. A obra é dele, não é minha. Por exemplo, eu estou pregando aqui, não é o que eu acho, não. Está escrito aqui. E se está escrito aqui, Deus está falando com a gente. O que Deus quer de mim? Ele quer que eu tenha essa disposição, essa disponibilidade de me colocar à disposição. Mas eu tenho que trabalhar. Sim, Deus sabe disso também. Mas você acha que Deus também não sabe quando a gente pode vir e não vem porque não quer? Deus sabe disso também. Então, não deixe, não deixe de ser um escolhido. Às vezes a pessoa fala, eu quero ser um escolhido de Deus. Se faz de escolhido. Eu quero uma promoção no meu trabalho. Faz o teu melhor no teu trabalho para você ser promovido. Eu quero que meu patrão me dê um aumento. Faz melhor para ele poder te dar um aumento. Ou seja, a gente tem que se fazer escolhido aonde a gente estiver, pô. Aonde a gente estiver. Não importa a situação, não importa onde eu esteja. Eu tenho que procurar fazer o quê? O melhor. Porque aí Deus vai me abençoar ali. Agora, se eu, não estou nem aí para nada, eu só estou sendo chamado. E chamado tem um monte. Chamado tem um monte. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Poucos. Quantas pessoas já não foram convidadas para estar na presença de Deus? Quantas pessoas? Mas a pessoa vai sempre deixando para depois. Não, depois eu vou, outro dia eu vou. Não, quando der eu vou. Ela vai só deixando. Outro dia desse aí, o rapaz perdeu a vida, um colega meu ali, caiu no chão, infartou e morreu.
vezes alguém não falou para ele, cara, larga essa bebida e vai para Jesus? Quantas vezes? Ah, depois eu vou, tem muita coisa pela frente. Então não tem isso não. A gente tem que sempre nos colocar assim. O que Deus quer de mim? Ah, Deus quer isso de mim? Se coloca à disposição. Porque se Deus pede algo a você, é porque você pode fazer. Se Deus pede para você orar, é porque você pode orar. Se Deus pede para você fazer um propósito, é porque você pode fazer. Se Deus pede para você vir na reunião, é porque Ele sabe que você pode vir. O que é propósito, Júlio? Propósito é tudo aquilo que eu determino em fazer. Aquilo que eu me proponho. Por exemplo, eu vou me propor a fazer esse livro aqui, esse caderno aqui. Eu coloquei um propósito de fazer ele, eu vou em frente. Enquanto eu não ver ele terminado, meu propósito não acabou ainda. Tem que continuar. Então se propõe a fazer as coisas. Ainda que você não tenha muito tempo para fazer, às vezes você trabalha muito, não tem aquela correria, a gente sabe disso. Todos nós temos correria do dia a dia. Mas, sabe, mesmo que você às vezes não tenha tempo para fazer, na sua casa, de noite, de madrugada, ora. Ora por isso. Ora pelas pessoas que vêm na igreja, ora pelas pessoas que você fala com elas. Ora, eu sempre falo para Deus, meu Deus, abençoe esse povo. Olha como é que o povo está sofrendo. O povo está gemendo. O povo está sendo esmagado. Você sabia disso? O povo está sendo humilhado, esmagado. E se a gente não orar por eles, quem é que vai pedir por eles? E quando você faz isso, você está se fazendo de quê? Escolhido. Deus está vendo você fazer. E no momento da sua aflição, Deus vai te sustentar. É dando que o quê? Se recebe. E a obra de Deus não é só a gente, sabe? Ah, eu vou fazer a obra de Deus. Ah, eu faço. Não, a obra de Deus é isso. É você se colocar à disposição. O pastor, ele se colocou o quê? À disposição de Deus. Deus, eu estou aqui. Deus, eu estou aqui. Eu tô aqui. Então, quando você se coloca à disposição, Deus te abençoa. E é isso que a gente... Eu poderia estar em outro lugar agora. Mas eu me propus ao quê? Eu vou, meu Deus. O Senhor está me usando, está me dando condições, que o Senhor quer algo de mim. O Senhor quer que alguma coisa aconteça através de mim. Eu não sei o que, mas Deus quer. Então, se eu me coloco à disposição, eu estou fazendo o quê? Eu estou me colocando escolhido. E Deus vai me dar condições de fazer as outras coisas, porque é como ele disse, obras maiores. Falando. Como é que eu vou fazer obra maior se eu não me coloco à disposição? Como é que eu vou fazer uma coisa maior se eu não me coloco à disposição? Não tem como, pô. Então, vamos sempre guardar isso. Poxa, a obra de Deus não é... Deus, ele quer pessoas não só que sejam chamadas, não. As pessoas escolhidas. Porque tem gente que pensa assim, ah, Deus vai me escolher. Não. Você se faz escolhido. É você que se faz escolhido. Sou eu que me faço de escolhido. Não fica esperando que Deus vai me escolher. Não, Ele já te chamou. Agora você que tem que fazer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, Ele chama outro. Se o outro não fizer, Ele chama outro. Ele não vai parar, não. Ele quer salvar, Ele quer ganhar, Ele quer almas. Ele quer pessoas. Como Jesus falou, pescadores de homens. Ele quer pessoas, quer vidas. Então, sempre guarde isso com você. Poxa, Deus, Ele está me chamando. E eu vou me colocar à disposição. De alguma forma, eu não sei como. Hoje, meu Deus, não tem como eu ir para a igreja hoje, mas de alguma coisa o Senhor me dá condições de fazer alguma coisa. E Deus vai te dar. Deus vai te dar, porque se há dentro de você esse desejo, Ele vai te dar condições. Amém? Amém. Agora, o que não pode é a gente achar que já está tudo bem. Ah,
Deus é comigo, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é com você. Mas não basta ser chamado. E a gente está juntamente trabalhando esse tema sobre a obra de Deus, e nós vamos falar mais dos outros homens que Jesus foi chamando, e eles foram, e você vai vendo que cada vez o Espírito Santo vai dando uma direção. Ele vai dando uma direção, porque ele quer criar na gente esse mesmo Espírito. Ele quer criar isso na gente. Deus conta com você. Mas se você não se fizer de escolhido, ele chama outro. E chama outro. E vai chamando outro. É assim que Deus faz. O que não pode é a obra dele o quê? Parar. Isso não vai acontecer nunca. Porque Deus é Deus. Amém? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma pergunta para fazer? Sim. Boa noite, irmão. Boa noite. Só falando de chamado, né? Eu vou falar, vamos dizer meu testemunho. Eu trabalhava e eu sou uma pessoa que falou assim, ó, Deus tem um grande chamado na sua vida. Mas só que me coloca isso. E eu falava assim comigo, se eu for, eu sei que vou ter que largar isso aqui que eu faço, de sair, beber, uma festa, isso. Aí eu falava assim, não, amanhã eu vou. Sendo que eu nunca ia. Você ia adiando. Isso. Aí veio o pessoal e falava assim pra mim, poxa, você não ali, tá maluco? Vai não. Como é que você está? Como é que você vai comer? Só que eu não entendi, eu ficava assim na mente. O senhor tá falando aí, eu só falo assim, nossa, tá falando como eu já passei isso, eu já passei. É porque o que acontece? Quando Deus fala, o mal também vem falar. Assim como Deus fala, o mal também vem. E se ele não fala, ele usa pessoas para falar. Para quê? Para que a pessoa adie. Ela vai adiando. Eu também adiei por muito tempo. Você vai adiando. E chega um momento que se a pessoa ela não tomar a decisão de se dispor daquilo ali, ela já era. Se voltar para Deus. É algo bem interessante. Você está falando que quando Deus nos chama, a gente não tem que olhar para os obstáculos. Isso aí. A gente tem que olhar só para E Cristo. se eles olhassem para o que eles tinham que largar, a vida deles, olha só, a vida daqueles homens era aqueles peixes que eles pescavam ali. Imagina, eu vou largar aqui, eles renunciaram, e nós temos que renunciar também. Existem coisas que ainda precisamos renunciar. E nós temos que analisar aquilo que a gente tem que renunciar. Cada dia, porque cada dia nós temos que renunciar a algo. Cada dia, você acordou, você tem que renunciar a algo. Você deitou para dormir, você tem que renunciar a algo até quando você deita para dormir. Aqueles homens renunciaram, essa palavra mesmo. Eles renunciaram. Abriram mão para seguir Jesus. Qual é a garantia que eles tinham que eles iam viver bem? Eles tinham apenas o quê? A certeza de que, peraí, vamos lá. Está chamando, vamos embora. Uma coisa grande esse homem tem pra gente. Vamos lá, vamos lá. A garantia que eles tinham era uma palavra. Uma palavra, é isso aí. Eles foram crendo aí. Vamos embora. Vamos lá, a gente vai ser pescador de homens, vamos em frente. Imagina se eles ficassem, pô, mas peraí, um discutindo com o outro, pô, mas peraí, não é assim não, pô. Hã? Não, vamos pescar homem, que negócio é esse pescar homem, pô? A gente tá pescando aqui. Quem é esse camarada que tá chamando a gente? Esse aí, ele tá lá, indo lá, ó. Que Jesus não ficou dando conversinha pra eles, não. Chamou e foi. Chamou e foi. Em momento nenhum da Bíblia você vê Jesus Parado. de conversinha, não. Tentando adular alguém pra poder... Não. Jesus chamava e vamos embora. Quem crê, quem não crê, acabou. Então é assim que a gente tem que viver e aprender isso. Aprender isso, porque se eu quero fazer algo para Deus, eu tenho que viver assim.
Se eu quero fazer algo para Deus, se eu quero mesmo fazer algo para Deus, não é só estar na igreja e... Não, se eu quero fazer algo mais, obras maiores, algo mais, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça de maior? Porque se ele fala obras maiores, é porque tem coisas maiores. Mas o que? Mas se eu sempre me colocar à disposição, Deus vai mostrando o que Ele quer. Porque às vezes o que de maior que Deus quer de você é que você cuide de alguém. De repente uma alma que Deus está colocando para você cuidar e você de repente não percebeu ainda. De repente uma pessoa lá no seu trabalho, na sua rua, que Deus quer que você cuide, de repente você ainda não percebeu que aquela pessoa ali é a obra maior que Deus quer de você. Então, às vezes, a pessoa fica assim, mas que obra maior é essa? De repente, há alguém lá no seu trabalho que Deus quer que você dê uma palavra para ela. Eu me lembro que antes de eu ir para a igreja, antes de eu buscar o Senhor Jesus, eu era muito deprimido. E, sabe, eu tentei tirar minha vida e tudo mais. Eu vivia um inferno dentro de mim. Eu chorava, eu trabalhava na época numa fiscalização de supermercado, eu ficava isolado das pessoas e às vezes as lágrimas desciam do rosto. Descia, a lágrima descia. De tanta depressão, de tanta angústia que havia dentro de mim. Aí eu me lembro uma vez que a caixa do mercado, a menina que trabalhava na caixa do mercado, olhou para mim e falou assim, ô Júlio, cara, você está com depressão. Você está muito triste, cara. Por que você não busca o Senhor Jesus? Olha só. Olha, aqui atrás tem uma igreja. Vai lá, pede para o pastor fazer uma oração para você. Você precisa buscar Deus, rapaz. Eu tenho te visto, olha. Você está todo dia, a gente olha para você, você está chorando sozinho. Vai buscar Deus, vai, sabe, pede o pastor ali para fazer uma oração para você. Eu fui. Na hora do almoço eu fui lá. Cheguei lá e falei, pastor, o senhor faz uma oração para mim, arranca o capeta que está dentro de mim. Por favor, o senhor me ajuda aí que eu estou mal. Até a menina do mercado falou que eu estou uma desgraça. A única certeza foi uma palavra que você recebeu. É isso aí. E chegou lá, o pastor fez uma oração, fez um sacode, me aliviou. Mas eu ainda não tinha tomado a decisão de ir buscar Jesus. Me aliviou aquele momento, eu fiquei leve, voltei para o trabalho, mas no outro dia ainda não fui me comprometer com Deus. Ou seja, eu fui chamado naquele dia, não fui? Mas naquele dia eu não me fiz de escolhido. Ainda deixei passar mais tempo, deixei o mundo me mastigar mais para mim um dia ir. Porque ainda não foi o meu fundo de poço, não era o meu fundo de poço ainda. Então eu ainda tive força para usar com as minhas próprias pernas, as próprias forças do braço, né? Sim. Então eu fui em frente. No outro dia eu estava bem, eu falei, opa, beleza, resolveu o meu problema já, agora eu vou partir para tudo. Mas só que eu estava mal ainda. Teve um alívio, né? Eu tive um alívio. Então às vezes a pessoa recebe uma oração, por exemplo, a pessoa vem aqui, o pastor atende, o missionário atende, faz uma oração, a pessoa vai aliviada. Mas aí ela esquece que ela tem que continuar na mesma fé. Aliviou, aí ela, graças a Deus, fui lá, olha, Deus abençoou, viu? Graças a Deus. Que bom, que bom, que maravilha. Mas no outro dia ela já não... Compromisso. Já não tem, porque ela só veio resolver aquele momento. Como eu fui resolver aquele dia. Fui e resolveu, porque eu fui decidido a resolver aquele dia, mas no outro dia eu já estava bem, aparentemente, então não precisava. Então às vezes é isso que faz, a pessoa vem, ela é chamada, o pastor ora, dá uma palavra, olha, coloque em prática que Deus vai te abençoar. A pessoa vai, beleza, vai ótima, vai leve, mas não tomou a decisão ainda de falar assim, ó, eu vou fazer igual esses homens aqui. Vou largar esse mundo, vou largar essa vida, vou largar isso, vou começar a buscar Deus. Vou fazer meus propósitos, vou para a igreja, vou orar, vou à segunda-feira, vou terça, vou procurar o máximo possível de eu ir para mim poder buscar Deus. Quero aprender com Deus. Porque quando eu comecei na igreja, eu ia todo dia para a igreja. Porque eu queria, sabe? Eu estava com tanta sede, eu ia todo dia para a igreja. Não porque eu era fanático, não. Porque eu queria. Porque eu sabia de onde eu estava saindo. Então eu queria, aquilo ali estava me
me enchendo de força. Mas eu fui me fazendo de quê? Escolhido. E Deus, Ele vai cuidando da gente. E passa o tempo e Deus está cuidando. Então, guarda isso com você. Guarda isso com você. Quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Não, eu queria fazer uma pergunta, Júnior. Quando eu usei o termo adular, é assim, quando a gente vai evangelizar, a gente quer trabalhar muito com a questão do convencimento. Jesus não era Jesus, não tem jeito. Ele fazia o convite, o pastor Ivanildo já falou uma vez aqui, ó, eu chamo e acabou, não vou ficar... Por isso que eu usei, acho que eu usei até um termo inapropriado para... É porque a gente quer trabalhar às vezes com convencimento, com tentar convencer a pessoa de que Cristo salva, de que Ele nos oferece, nos garante a vida eterna. No trabalho, eu quero lhe fazer uma pergunta. No trabalho de evangelização, o que eu tenho que fazer? O senhor, quando estava lá no seu momento de aflição, lá no supermercado, a menina lhe disse, Júlio, procura um pastor, Isso. procura porque você está mal, eu percebo. Isso. Você está mal, você está depressivo. Você foi lá e procurou, ele fez a oração. Isso. Tal, mas no trabalho ela não te evangelizou, ela só te falou de Cristo. Não é isso? Ela praticamente me evangelizou. Te evangelizou? Quando fala de Cristo... você está falando de Jesus para a pessoa. Ah, Ela não me falou de igreja, não falou de convênio. ela não me falou de denominação, ela falou o quê? De Você Cristo. precisa buscar Jesus. Ali na hora que ela fez isso, o Espírito Santo veio já o quê? Trabalhar. Porque quando você vai e fala de Jesus para uma pessoa, você pode ir embora. A palavra de Deus não volta vazia. Uma hora ela vai lembrar daquilo que você falou. Se você chega para uma pessoa, a pessoa está lá sofrendo, você fala, olha, busca o Senhor Jesus. Se você quiser ajuda, lá na igreja que eu estou, o pastor está lá para fazer uma oração. Se você quiser, eu levo você lá agora, o pastor está lá, vamos lá. Se o pastor não puder te atender, a missionária está lá, ela vai te atender. Mas se você está ali falando de Jesus e a pessoa fala assim, não, uma hora ela vai lembrar daquilo. Porque a palavra de Deus não volta vazia. O que você falar de Jesus para a pessoa, o Espírito Santo vai lembrar ela. Vai ter uma hora que ela vai lembrar daquilo que você falou. Porque quem nos lembra da palavra é o Espírito Santo. É Ele que faz você. Às vezes você está lá no trabalho e você lembra de uma passagem da Bíblia, você lembra do que Jesus falou, é o Espírito Santo te lembrando. É o Espírito Santo te lembrando. Por isso é importante a pessoa ler a Bíblia.